Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família e direito sucessório. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito de falar, sobre direitos dos idosos. Afinal de contas, o idoso ele pode vender o seu patrimônio, ele pode doar o seu patrimônio para um filho, ou seja, ele pode fazer o que quiser com o seu patrimônio. É isso que nós vamos ver agora. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que se inscreva neste canal. Se inscreva, compartilhe, que todo dia tem vídeos aí bastante interessantes de variados assuntos para todos vocês. Além de milhares de idosos que pediram que eu gravasse um vídeo falando desse tema, também é a doutora Daniela. Daniela, ela é de Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Daniela, ela é professora universitária e YouTube também. Sempre acompanho ela lá no Instagram, no canal dela no YouTube. Oriento a vocês aí até segui-la aí, que tem conteúdos lá bastante variados. Muito obrigado, doutora. Obrigado a todos os aposentados também que pediram que eu gravasse este vídeo. A maioria das perguntas são quase que parecidas, né? A pessoa, ela chega a uma certa idade e ela já imagina que já está na hora de descansar, de regularizar o seu patrimônio, de ficar ali sentado na cadeirinha do vovô, da vovó, mas e aí, o patrimônio como fica? Por isso que muitas famílias, muitas vezes, pessoal, gera muitos problemas, porque muitas vezes nós não organizamos o nosso patrimônio enquanto temos vida. Depois que falecemos, aí começam os problemas muitas vezes na família. Eu sempre oriento, faça um testamento, faça uma doação, mas sempre orientado por um advogado ou uma advogada que conheça os problemas que pode vir depois que você fazer aí uma doação, até mesmo reservando o usufruto aí para você. Mas afinal de contas, o idoso, ele pode vender o seu patrimônio? Recebi uma pergunta aqui da seguinte forma: o idoso tem 3 filhos, ele tem alguns imóveis, não falou quantos. Ele pode vender um imóvel desse para um filho? Sim ou não? Será que pode? Ora, o imóvel é dele, ele faz o que bem entender, né? Mas será que a lei resguarda alguma coisa? Olha só, vou ler para vocês aqui um artigo do Código Civil. É muito interessante esse artigo. É o artigo 496. 496. Olha que interessante que é o artigo. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo seus outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Outorga marital aqui está falando, tá? Outorga marital é quando você vai vender um imóvel e você precisa da assinatura do seu cônjuge. Então isso é chamado no direito de outorga marital. Tá, olha aqui, é anulável a venda de ascendentes a descendentes. Os nossos ascendentes é para cima, né? São os nossos pais, os nossos avós e assim sucessivamente. Os nossos descendentes, tá? Os nossos filhos, nossos netos e assim também sucessivamente. Descendente é para baixo, ascendente é para cima, que a gente sempre chama, né? Então aí está uma resposta. Eu não posso vender o meu patrimônio para um filho apenas sem o consentimento expressamente dos outros filhos. A lei resguarda isso por quê? Para não ter nenhuma falcatrua, né? Vamos usar este termo, né? Entre pais ali e filhos, porque sempre tem alguns filhos, muitas vezes, mais espertinhos do que os outros, né? Vai lá, faz um contrato lá fictício de uma venda. Já tive casos de um filho receber um salário mínimo e ele comprar, entre aspas, um imóvel, né,
um imóvel que valia quase R$ 1 milhão. Como que isso aconteceu? Então a lei resguarda justamente para isso, para não ter esse tipo de fraude aí no direito. Mas tá, ele pode fazer uma doação para o filho? Pode, ele pode fazer uma doação. Todos nós podemos, não é só o idoso, tá? Isso acontece muito com os idosos, tá? Mas pode acontecer com qualquer pessoa. Os direitos são iguais, tá? Não é porque a pessoa é idosa que ela tem menos direito do que o outro que não é idoso, por exemplo. Você pode fazer sim uma doação para seu filho. Exemplo, você tem 10 imóveis, você tem 3 filhos. Eu quero doar um imóvel para meu filho. Eu posso? Pode. Apenas um, você tem 10, né? Então você pode. Por que posso? Porque eu posso dispor de 50% do meu patrimônio, tá? Então se eu tenho 10 imóveis, sou casado, vamos imaginar que o regime é a separação obrigatória de bens, né? Quem casou antes de 1977, né? Dezembro de 1977, salvo engano, o regime era um só, né? A separação obrigatória. Então vamos lá. João e Maria são casados, têm 10 imóveis. 5 imóveis de João, 5 de Maria. Tá. João e Maria podem dispor de 50% do seu patrimônio. Tá. João pode dispor da metade da cota dele e Maria pode dispor da outra metade, até o limite de 50%. Tá? Vou simplificar. Vamos imaginar que seja R$ 100 mil. João, marido 50, Maria, tá? Esposa 50 mil. João pode dispor de quanto? 25 mil. Tá? 25, porque 50 mil é dele. Ele pode dispor de 25 mil reais. Tá? Esses 25 mil reais, ele pode fazer o que ele bem entender. Doar para um filho, para um neto, para um estranho, enfim. Ele faz o que ele bem entender. A outra cota, se nós temos ascendente, descendente ou cônjuge, nós não podemos dispor. Por quê? Nós temos os herdeiros necessários, né? Então, quando nós temos os herdeiros necessários, tá? A gente não pode dispor de 100% do nosso patrimônio. Então, vamos lá. Eu posso doar para um filho, mas eu posso adiantar apenas. Exemplo, eu não quero prejudicar os outros. Eu quero ajudar meu filho. Exemplo, tenho 3 filhos. O primeiro vai casar. O primeiro vai se casar. Tá. Eu tenho alguns imóveis. Eu posso já doar aquele imóvel para o meu filho mais velho, tá? E depois, se eu vier a falecer, este imóvel, ele vai ficar com este imóvel a mais do que os outros? Ou eu posso trazer este imóvel de novo para o Montemor? Montemor é o patrimônio que o falecido deixa, tá? E aí, será que pode? Seria injusto. Eu vou doar um imóvel, tá, para o filho mais velho que se casou. Isso acontece. Mas depois, esse filho mais velho vai ter mais patrimônio? Pode ser? Depende. Depende do que você quer fazer. Se você, na hora da doação, preste bastante atenção, pessoal, que isso é muito importante. Na hora da doação, se você lá, você que está doando, pai, avô, enfim, eu estou doando para o meu filho, mas lá eu coloco a seguinte cláusula. Olha, essa doação é da minha legítima. Lembra que eu falei da minha legítima? Se eu estou doando da minha legítima, o filho vai ficar com aquele imóvel. Se eu falecer, ele vai ter a quantidade igualitária junto dos outros nos outros imóveis. Ou seja, este filho mais velho, ele vai ter um imóvel a mais do que os outros, tá bom? Ele vai ter uma cota maior. Por quê? Eu estou doando da minha cota, tá? Tá, mas doutor, eu não quero que este filho fique com mais do que o outro. Como que faz? É muito simples. É só mudar o jeito da doação, tá? Você já não vai mais colocar essa cláusula de adiantamento de legítima. Você vai colocar uma cláusula de doação, mas depois essa doação vai voltar para o Montemor, tá? Então, você pode doar 50%, vai colocar ali que é adiantamento de legítima sua, tá bom? Sua, você pode doar, mas, doutor, eu quero que isso volta, pelo amor de Deus, eu não quero, tá bom. Olha,
eu vou dar esse imóvel, mas é um adiantamento de legítima. Quando falecer, vai voltar. Entenderam, pessoal? Você não pode colocar lá, se você quer que esse imóvel volte, que você está doando da sua cota legítima, da sua própria, tá? Você está adiantando a herança daquele filho, tá? Aí sim, se você está adiantando a herança dele, quando o pai venha a falecer, aquele imóvel, este imóvel que ele deu, tem mais 3 imóveis aqui, tá? Este imóvel aqui, quando eu falecer, ele vai voltar para cá e vai ser dividido entre todos os irmãos. Entenderam, pessoal? É apenas uma cláusula que você coloca, que você muda todo o sentido da história, tá? Mas, doutor, eu quero doar um imóvel para o meu filho, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque dele vender, por exemplo. O medo, pessoal, é que o filho venda, né? O pai, muitas vezes, ele até desculpa a palavra, mas o pai, muitas vezes, ele prefere que venda depois que ele está até morto, que ele não vê mais essa venda. Vocês concordam comigo? Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que segurar esse imóvel para ele. Tá, você vai doar com usufruto, tá bom? Você vai doar com usufruto. Enquanto você tiver vida, aquele imóvel você vai poder usá-lo ali, tá? E este filho, ele pode vender? Pode, mas quem vai comprar um imóvel com usufruto? Você compraria? Eu não, tá? Eu não, por quê? Eu vou comprar um imóvel, mas este imóvel está sendo habitado por outra pessoa. Como? Eu vou esperar essa pessoa falecer para depois ter a posse deste imóvel? Não. Eu vou ter a propriedade, mas não vou ter a posse. Propriedade e posse são coisas distintas, tá? Posse é aquela pessoa que mora de aluguel, por exemplo. O imóvel não é dela, dessa pessoa, mas ela tem a posse. Propriedade é aquele que tem um registro no cartório de imóveis. São diferentes. Você aluga um carro, por exemplo, você tem a posse. A propriedade é da empresa que te alugou, tá certo? Então, pessoal, tá, eu quero doar, mas eu tenho alguma cláusula que eu posso impedir a venda? Pode, você pode colocar sim, tá? Gravei um vídeo aqui, eu vou deixar esse vídeo na descrição, que eu falo que você pode proibir essa venda, entre aspas, né? Você pode proibir, você pode limitar que esse filho case com outra pessoa e essa pessoa não vai ter parte neste imóvel. Você pode fazer uma série de coisas, tá? Limitar ali que ele faça esse imóvel como hipoteca, enfim, tem várias maneiras de você impor limite ali naquela doação. Cuidado com doação. Doutor, o que é melhor? Doação ou testamento? Tá? Essa pergunta é corriqueira. O que é melhor? Eu faço uma doação ou testamento? Tome muito cuidado com doação e testamento. Por quê? A doação é para toda a vida. Você doou, mesmo que você resguarde o usufruto, mas você já doou, não tem volta. Tá, e o testamento tem volta? Tem volta. Tem volta sim. Você faz um testamento que seja público ou privado, tem outro, cerrado, etc. Mas os mais usados é o público e o privado. O público você faz no cartório, o privado você faz com a companhia ali, a orientação de um advogado da sua confiança, tá? Mas qual que é mais seguro? Todos eles são seguros, tá? Todos eles são seguros. A diferença é, o público, o nome já diz, você vai fazer um testamento público para um filho, por exemplo, tá? Imaginemos que você tem 2 filhos, você quer fazer um testamento para um apenas. Este outro filho curioso, ele vai até o cartório. Eu quero saber se meu pai ou minha mãe fez algum testamento para meu irmão. O cartório, ele é obrigado a fornecer este testamento para aquele outro filho, mostrar, né? Porque o nome já diz, é público, tá? É público. O privado, pessoal, tem suas vantagens e suas desvantagens. Por quê? O advogado faz o testamento, já fiz vários, isso não dá azar, porque todos os meus clientes estão vivos, tá? Mas vamos lá, você faz um privado, o advogado faz a minuta, vai ficar uma minuta no escritório do advogado, outro com o doador e outro com aquele que recebeu, tá? São 3 cópias. Ah, quero fazer mais? Pode, não tem problema, tá? Mas quanto mais segredo, melhor. Tá bom.
esses documentos são extraviados, tá? São furtados, por exemplo. Como que você vai provar que existe este testamento, tá? Se esse advogado não guardar ali com zelo este testamento, tá? Por isso que é bom ter uma cópia sempre com o advogado, com aquele que está doando, aquele que está recebendo. Por quê? Na falta de um, pegue-se o testamento do outro e vai ler ali após o falecimento, tá? Por quê? O testamento particular só vai no cartório para reconhecer a assinatura, tá? Reconhecer firma, que a gente chama, mas não fica registrado. O público, como eu já disse, fica lá para toda a vida. Qualquer pessoa, pessoal, não é só o outro irmão, não, tá? Até um estranho, se quiser, vai lá e pergunta se existe um testamento, e aí o tabelião mostra o testamento para aquela pessoa, porque são públicos. Nós sabemos que alguns documentos são públicos, certidão de casamento, de nascimento, certidão de óbito, enfim, vários, inclusive o testamento. Então, espero aí ter respondido a pergunta, agradecer aqui, tá? Os palpites aqui do vídeo, gosto muito de falar sobre isso, é a minha área que eu gosto muito. Agradecer aqui a doutora Daniela, mais uma vez aqui, pela sugestão aqui. Ela falou que adora também aqui a área de sucessão, de família, né? É meio complexa, mas a gente está aqui para poder fazer um bom trabalho aí, nos dedicarmos aí o máximo aí para as pessoas que têm dúvidas sobre sucessão. Um abraço. Se inscreva neste canal, aperte o sininho, que toda vez que tiver aqui um assunto aqui interessante, a gente vai gravar sim para deixar vocês muito bem informados. Um abraço.